Shalom, que a graça e a paz do nosso Senhor esteja sobre a sua vida, esteja sobre a sua casa, sobre a sua família, que o Senhor possa ministrar ao seu coração, que Ele possa se mostrar para você, que você possa entender quem é o seu Pai, conhecer a identidade dele, amém? Eu me chamo Dayana Vieira, sou do projeto Mulheres de Joelhos e nessa tarde eu gostaria muito de falar um pouquinho sobre Hebreus, no capítulo 7, né, onde o Senhor ele fala sobre o sacerdócio, ele fala sobre os nossos dízimos, sobre as nossas primícias, ele fala sobre o sacrifício, então ele vem nos ensinar um pouquinho mais de como nós devemos agir, né? De como nós devemos proceder com o templo, que somos nós, com o templo físico ao qual o Senhor nos permite ter um momento de comunhão com a igreja, ao qual o Senhor nos ensina o porquê do dízimo, o porquê da oferta, do porquê que nós, como filhos, né, devemos honrar e valorizar os nossos pastores e pastoras que pregam a palavra do Senhor para nós, honrar o nosso templo, então que a gente possa absorver os ensinamentos do Senhor. Não é um ensinamento da Dayana, porque eu tenho muito para aprender na obra do Senhor e eu desejo todos os dias que o Senhor ministre sobre a minha vida e me permita compreender verdadeiramente tudo o que Ele tem falado na palavra, tudo o que Ele requer de mim como filha, a conduta que eu devo ter, como eu devo me vestir, como eu devo falar e me posicionar, né? Porque nós temos que nos despir das nossas vestes antigas para viver o novo com o Senhor. E viver o novo com o Senhor é pegar sua cruz, carregar, abdicar de muitas coisas para viver o sobrenatural dele. Então, a passagem de Hebreus hoje, ele nos ensina um pouco mais sobre filhos, né, que honram o templo, que honram o seu sacerdócio, que entende que nosso Senhor Jesus Cristo veio e morreu por nós, que ele foi um sacrifício vivo, né, e hoje é ele que intercede por nós, com o nosso Pai, com o nosso Criador, para que nós possamos viver uma vida plena, uma vida de abundância, uma vida de sabedoria dentro da palavra do Senhor, amém? Então eu vou ler um pouquinho da passagem de Hebreus 7 e espero imensamente que o Senhor ministre sobre a sua vida e sobre a minha vida e sobre a vida das pessoas que precisam ser alcançadas nessa tarde, nessa manhã, nessa noite, onde quer que você esteja, independente da sua situação, mas que o Espírito Santo está aí com você, basta você permitir, basta você abrir o seu coração e deixar ele ministrar com você, amém? Capítulo 7 de Hebreus nos fala assim: o sacerdócio de Melquisedeque era a figura do sacerdócio eterno de Cristo. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança aos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos, e os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham descendido de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou o dízimo de Abraão e o abençoou, o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui certamente tomam dízimos homens que morrem. Ali, porém, de quem
que se testifica que vive. E para assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimo, pagou dízimo. Porque ainda ele estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. Versículo 11. De sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdócio se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Porque aquele de quem essas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu o altar. Visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a essa tribo nunca Moisés falou de sacerdócio, e muito mais manifesto ainda, se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível, porque dele assim se testifica: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Porque dele assim se testifica, mais uma vez no versículo 17, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. 18. Porque o precedente mandamento é abrogado por causa da fraqueza e inutilidade, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. E visto como não é sempre estar juramento, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes, mas estes com juramento, por aquele que lhe disse, jurou o Senhor e não se arrependeu. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Versículo 22. De tanto melhor concerto, Jesus foi fiador. E, na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes, com grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Versículo 25. Portanto, pode também salvar perfeitamente o que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles, porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. 27. Que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isso fez ele uma vez, oferecendo a si mesmo. Porque a lei constituiu sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, constituiu ao Filho perfeito para sempre. Aqui, quando nós falamos de sacerdote, nós falamos de pessoas a qual são levantadas aqui na terra, pastores, pastoras, ministérios que são levantados aqui, né? No mundo que nós vivemos, nós temos que ter sacerdotes, nós precisamos ter pastores, nós precisamos ter pastores, missionários, evangelistas, nós precisamos de pessoas à frente de um templo para que possa nos ensinar a palavra do Senhor, para que possa trazer para a minha vida e para a sua vida
palavras que o Senhor deixou, né? E falar sobre tudo que o Senhor requer de nós. Então, para que eles possam ter um templo que funcione, um templo com portas abertas, que ali a gente, o templo ele não está chamando pessoas perfeitas. O Senhor veio para morrer pelos pecadores e justamente para chamar aqueles que realmente precisam dele. Todos nós precisamos, não é que não existe quem não precisa, todos nós precisamos do Senhor, todos nós precisamos que o Senhor nos ensine a andar no caminho dele, mas existe pessoas pecadoras, onde o pecado grita e fala 24 horas e domina aquela pessoa, pessoas que infelizmente deram uma brecha, uma legalidade para Satanás entrar e destruir a vida delas, a ponto de levá-la ao fundo do poço e muitas das vezes não ter quem possa orar, interceder por ela, pessoas que viram muitos dos seus familiares virando as costas porque já desistiram. Então nós temos hoje um templo, uma igreja que está aberta, que funciona, mas que ela precisa de nós. Ela precisa de nós, filhos, sabe? Nós que estamos lá frequentando o templo do Senhor para honrar com as nossas primícias. Existem muitas pessoas que têm dúvida em relação ao dízimo, em relação à oferta. Abraão, ele tinha muito, mas tudo que ele tinha, quem deu a ele foi o nosso Senhor. O Senhor honrou ele, mas honrou ele porque ele foi obediente, porque ele teve temor, porque ele ouviu a voz do Senhor e cumpriu tudo aquilo que o Senhor estava ensinando ele. Tudo aquilo que o Senhor entregou na mão de Abraão e direcionou a vida dele, Abraão foi obediente, Abraão estava atento à voz do Senhor. E ele começou a entender que tudo o que ele tinha vinha do Pai e que ele deveria honrar o Senhor. Honrar com as suas primícias, honrar com tudo que o Senhor abençoou a vida dele, a vida da família dele, e assim ele fez. Assim ele chegou para o sacerdócio Melquisedeque e deu as suas primícias, honrou. E Melquisedeque, com o poder e a autoridade ao qual o Senhor havia dado para ele, abençoou a vida do Abraão. Então nós sabemos que o Senhor, ele nos abençoa. O Senhor está com a porta aberta, com a porta dos céus aberta, para abençoar a minha vida, para abençoar a sua vida, para abençoar a vida daqueles que ouvem a sua voz, aqueles que estão atentos ao que o Senhor tem ensinado. Nós nos apegamos muito ao dinheiro, né? Nós trabalhamos arduamente todos os dias, porque nós temos contas, nós precisamos honrar as nossas obrigações, nós temos um aluguel para pagar, uma prestação, nós temos que comprar nosso mantimento, nós precisamos honrar, né, com a escola dos nossos filhos, nós temos obrigações cotidianas todos os dias, mensalmente, que não param, né, porque elas não param, né? Nós ocupamos o nosso tempo 24 horas, nós temos obrigações e deveres a serem cumpridos a todo instante, e muitas das vezes nós nos apegamos tanto a esse dinheiro ao qual a gente trabalha, rala, que a gente não honra a casa do Senhor. A gente vai ao templo, a gente usufrui de tudo que está lá, mas nós não queremos honrar. E quando a gente fala honrar, é claro, a gente também tem que honrar os nossos pastores. Nós precisamos honrar eles, porque eles estão lá pregando a palavra, porque eles param uma parte do seu tempo, muitos trabalham, param uma parte do seu tempo para terem a vida ministrada pelo Senhor, para que depois eles possam ministrar sobre as nossas vidas. Eles se dedicam a um templo para que as portas possam estar abertas, para nos trazer um mínimo de conforto. Então, se nós usamos da água, se nós nos assentamos num banco melhor, se nós podemos desfrutar de um ventilador, de um ar-condicionado, de benfeitorias que são feitas dentro de um templo, para que nós possamos ter horas de qualidade enquanto estamos ali, sendo ministrado pelo louvor, sendo ministrado pela palavra, por que nós não vamos honrar? Por que nós ainda questionamos na hora de dar o dízimo, na hora de dar a oferta? Por que nós ainda colocamos empecilhos naquilo que o Senhor nos ensina? O Senhor nos ensina a abençoar o próximo. O Senhor nos ensina o que você der com a sua mão de direita, não permita que a sua esquerda veja. Não fique contando para o próximo o bem que você fez a alguém, mas faça com amor.
E na casa do Senhor você não precisa falar para ninguém quanto que você está dando de dízimo, quanto que você está dando de oferta, sabe? Você vai lá, dá o seu dízimo, dá a sua oferta com o coração puro, sem peso, sabe? Entendendo que tudo o que você tem hoje, tudo que você pode desfrutar hoje é graças ao Senhor. Se você tem um emprego bom, louve ao Senhor por isso. Se você tem um lar onde você pode se recolher e deitar, louve ao Senhor por isso. Porque nós temos um hábito de achar que tudo nosso, eu fiz, eu batalhei, eu cheguei aqui porque eu estudei, eu cheguei aqui porque foi a minha competência, amém, aleluia por isso. Mas quem te proporcionou ter a capacidade, saúde, competência profissional, competência como um bom aluno para se desenvolver, seja qual for a área da sua vida, na profissão que você escolheu, foi o Senhor. Então a honra e a glória é dele, a honra e a glória não é minha, não é sua. Então honre o Senhor com as suas primícias, honre os seus pastores, honre o seu ministério, honre o templo do Senhor, onde você pode ter uma porta aberta, né, para poder ser curado, porque a igreja é um hospital para curar os enfermos e muitos de nós ainda continuamos enfermos. Muitos de nós frequentamos o templo ainda tendo uma enfermidade na alma e uma enfermidade espiritual, porque somos apegados às coisas e não aprendemos a confiar verdadeiramente no Senhor. Então que nessa tarde você e eu possamos confiar verdadeiramente no nosso Pai, honrar a casa do Senhor, honrar os nossos pastores, honrar ao Senhor em primeiro lugar, sabe? Dar honra e glória ao nosso Senhor Jesus Cristo, a Deus, que te levanta todas as manhãs, proporcionando mais um sopro de vida para que você possa vencer enquanto você estiver aqui na terra, para que você possa desfrutar do melhor que o Senhor tem para a sua vida e para a minha vida. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, toma a vida de cada filho nessa tarde, ministra o coração deles conforme o teu querer e a tua vontade, que não seja a Dayana, que não seja o que eu penso, o que eu desejo, mas que seja a tua palavra, Senhor, penetrante ao coração de cada um, ao coração e à mente, para que eles possam compreender a tua voz e entender aquilo que o Senhor tem ministrado e ensinado a cada um de nós. Pai, ao Senhor nós damos honra, glória e louvor, gratidão por tudo que o Senhor tem nos proporcionado viver. Que sejamos, Pai, verdadeiramente adoradores e que possamos sim, Pai, todos os dias viver o sobrenatural contigo, honrando e glorificando o teu nome e honrando, Senhor, aqueles que o Senhor destinou para as nossas vidas como sacerdote, como templo aqui na terra, onde nós possamos nos reunir para a honra e glória do teu santo nome. Amém?